Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje de redação, nós vamos então dar início ao nosso livro ângulo 3 com o módulo 27, tá bom? Então vamos lá começar. Eu trouxe para vocês o nosso sumário, elencando e vou mostrar para vocês, para que vocês já se familiarizem aí com os conteúdos que nós vamos trabalhar nesse bimestre, tá bom? No módulo 25 nós vamos ver que é de hoje, né? Os elementos da narrativa, personagem, foco narrativo, sobre enredo. No 26 nós vamos ver o adjunto adnominal. No 27, o espaço, a narrativa ficcional. 28, vamos ver sobre o texto informativo jornalístico, mais especificamente sobre a reportagem. No 29, vocês terão acesso ao conteúdo sobre aposto. No 30, reportagem. 31, texto normativo, vamos estudar a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No 32, vamos estudar concordância verbal. No 33, ainda de novo, leis e estatutos. 34, nós vamos fazer uma revisão sobre os procedimentos de leitura e os elementos da narrativa. No 35, vamos estudar variação linguística. E no 36, nós vamos estudar para defender as ideias, o texto de opinião. Então, aqui eu trouxe para vocês, tá? No livro ângulo 3 de vocês, o nosso sumário, todos os conteúdos que nós iremos abordar, tanto em literatura, quanto em gramática, quanto em redação. Ok? Vamos então iniciar o nosso módulo 27. Vamos iniciar o nosso módulo 27, que é de produção de texto, redação. Tem como título Espaço Narrativa Ficcional. Ou seja, vocês já começaram a ter familiaridade e estudar, né, os elementos da narrativa, mas hoje vamos falar mais especificamente sobre um desses elementos muito importantes que não podem faltar em uma narrativa ficcional, que nós chamamos de espaço. Como vocês já sabem, os elementos da narrativa, a narrativa tem vários elementos que são importantíssimos, imprescindíveis para que haja, né, uma narrativa então ficcional, uma narrativa em si. Nós temos aqui o enredo, nós temos os personagens, o espaço, o tempo e o narrador. São elementos que têm que estar presentes em textos narrativos. Todo texto que você já leu, texto que você escreveu ou que escreve, se você escreve um texto narrativo, ele vai ter que ter todos esses elementos, né, pessoal? Porque em toda narrativa existe uma sequência de fatos e acontecimentos, e essa sequência, esse desenrolar desses acontecimentos, nós chamamos de enredo. Enredo é a trama, né? É o desenrolar desses acontecimentos durante a narrativa. Vividos por alguém. Esses acontecimentos, esses fatos que estão no enredo, com certeza alguém viveu eles. E esse alguém são os personagens, que ocorrem num determinado tempo e época. Ou seja, esses acontecimentos que são vivenciados por esses personagens aconteceu em algum lugar, né? Algum tempo, alguma época. Isso nós chamamos de tempo, que é o outro elemento da narrativa. E se temos o tempo, claro que nós temos também o lugar, que é o objeto de estudo de hoje, que é o termo espaço, que é um desses elementos que nós vamos estudar. E é claro que só a narrativa se houver quem a conte, pessoal, que nós chamamos de narrador. Do que adianta termos aqui a história, que é o enredo, quem vive essa história, que são os personagens, o espaço onde aconteceu, a época e o local onde aconteceu, se não tem ninguém para contar. Não é uma narrativa? Se é narrativa, alguém tem que contar. E é a pessoa que conta, nós chamamos de narrador. Mas nessa aula vamos abordar, como eu já havia falado, um desses elementos. Nós vamos estudar sobre o espaço. Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o espaço. Tipos de espaço. Numa narrativa existem basicamente dois tipos de espaço. O espaço físico e o espaço social. Vamos então entender a diferença e as características desses dois tipos de espaço. O espaço físico ou geográfico é o lugar onde acontecem os fatos. No conto de Andersen, o espaço físico é a rua de uma cidade do hemisfério norte. Então, o espaço físico é o espaço geográfico, é o local realmente onde acontecem os fatos ali, o enredo dessa trama da narrativa. É o espaço físico. E ele utilizou aqui no conto de Andersen que o espaço físico é a rua dessa cidade. Já o espaço social, sociedade em que se encontram os personagens, caracteriza-se pelos costumes, tradições, crenças e valores das personagens e também pela sua condição econômica. O conto A Menina dos Fósforos, nós vamos fazer a leitura desse conto, por exemplo, revela um espaço social no qual a pessoa se convive confortavelmente, enquanto outras vivem na absoluta miséria.
O espaço físico e o espaço social, por sua vez, podem ser reais ou fictícios, ou seja, os fatos podem ocorrer num lugar e numa sociedade que de fato existe, e esse espaço vai ser real, ou numa sociedade, num lugar somente imaginário, né, que o autor ele inventou. Então esse espaço nós vamos chamar de espaço ficcional. Esses aqui são subtítulos de espaço, pessoal. Então entendam, espaço físico é o espaço real. Onde que acontece? É numa sala? É numa rua? É numa cidade? É num quarto? É na cozinha? É um espaço físico, o espaço real. Já o espaço social é o espaço onde aquela personagem está inserida dentro da sociedade. É os seus valores, crenças, os seus costumes. Tudo isso vai enquadrar, então, o espaço social. E é muito interessante estudar os dois, entender os dois, para que você se familiarize mais com o enredo, com a trama e com a personagem. Você vai entender onde está acontecendo aquele acontecimento e, através da psicologia, você vai estudar os elementos psicológicos dessa personagem também, onde ele vai demonstrar as suas tradições e o meio da sociedade em que ela vive. E, além disso, além do espaço físico e espaço social, de novo, vocês podem perceber que esse espaço pode ser reais ou inventados, ou imaginários, ou também chamados de ficcionais, tá bom? Vamos lá. O espaço pode ser muito importante na construção das narrativas, como ocorre no conto A Menina dos Fósforos. Pense bem, será que a história seria a mesma se a garotinha não estivesse sozinha na rua em meio à neve ou ao frio? Esse conto aqui, pessoal, ele tá no capítulo 25, aqui, ó, lá no conteúdo de literatura, tá bom? Ó, onde nós vamos estudar os elementos da narrativa, personagem, foco narrativo e enredo. Nós estamos aqui, então, na primeira aula de redação, no capítulo 27. Ele faz menção a esse texto, a esse conto, que vocês vão encontrar lá no capítulo de literatura, no primeiro capítulo, no 25, tá? Será que a história seria a mesma se a garotinha não estivesse sozinha na rua, em meio à neve e ao frio? Será que você teria a mesma reação se não ficasse clara a diferença entre o espaço onde essa garotinha e as casas com lareiras, né, mesas fartas e bela árvore de Natal? Esse conto mostra a história de uma menina, que é a menina dos fósforos. É uma moça pobre, né, de família pobre, e ele trabalha muito com o espaço nesse conto, nessa narrativa. Por quê? Ele vai te mostrar vários espaços diferentes. Tanto espaços físicos que tem a diferença, como por exemplo, ela fica na rua, ela fica em uma casa que não tem lareira, tem casas que tem lareira e ela já não tem na dela, então ele mostra muito bem, detalha muito bem esse espaço físico e também esse espaço psicológico, enquanto tem pessoas na neve e no frio, pessoas que estão bem agasalhadas, ela está na neve, no frio e sozinha na rua. Então, nessa narrativa, que é a Menina dos Fósforos, ela conta e trabalha muito bem, esse autor trabalhou muito bem o espaço, tá? Isso trabalha muito bem a nossa imaginação. Eu vou dar as coordenadas para que vocês comecem, então, a fazer a realização da resolução das atividades. A primeira atividade oral, nós temos aqui uma gravura, que se vocês analisarem, vocês já sabem do que conto, de que personagem é esse que nós vamos trabalhar. A primeira, lembre-se do que você aprendeu sobre o espaço, as narrativas e responda. Essa imagem revela algo sobre o espaço social em que vivem as personagens? Primeiro eu quero que você analise. Você conhece aqui quem é essa menina? Quem é essa personagem? O que eles estão fazendo? Você vai lembrar, certamente vai se remeter a alguma história que você já viu, alguma narrativa, algum conto que você já viu. E com relação a essa imagem que é esse espaço e essa história que você já lembrou qual que é, tenho certeza, qual o espaço social que essas personagens estão vivendo? Será que essa menina tem o mesmo espaço social? Estou falando do espaço social, tá bom? Espaço psicológico. Será que ela tem a mesma condição? Será que ela tem o mesmo estudo desses outros rapazes aqui? É essa análise que eu quero que vocês façam, tá bom? E na segunda, veja o cartaz do filme Meu Amigo Dragão e uma cena do filme Mowgli, o Menino Lobo. Em seguida, descreva oralmente os espaços físicos que eles revelam. Olha só, a primeira questão vai te levar a analisar um espaço social, que é o espaço psicológico. Os costumes, a tradição e o que é a personagem dentro dessa sociedade. Já a segunda questão vai fazer você descrever e estudar o espaço
físico. Se você não viu esse filme ainda, Meu Amigo Dragão e o filme Mowgli, eu indico que vocês vejam então o filme, para que vocês, na verdade, vocês deverão ver o filme, né? Senão vocês não vão conseguir, somente por essas duas gravuras e fotos que estão no livro de vocês não vão conseguir realizar bem essa atividade, porque ele pede que você vai descrever oralmente os espaços físicos que tem em cada filme. Aqui você vai analisar Meu Amigo Dragão, como que é o espaço físico aqui nesse filme? Como que ele retrata esse espaço físico? E aqui em Mowgli, que o espaço físico já adiante são bem parecidos, mas tem características um pouco diferentes de cada uma delas. Tá bom, pessoal? Então acompanhe a Agenda Edu e as redes sociais e até a próxima aula. Obrigada!